porquê ele é as boas novas. Então ele precisa primeiramente mostrar quem é o homem sem Deus. Para onde esse homem sem Deus está indo? O inferno. Porque esse homem sem Deus é um miserável pecador que está debaixo da ira de Deus. A ira de Deus. Como nós meditamos aqui na terça-feira, quando nós falamos sobre Romanos capítulo 1, versículo 18, está aqui na sequência, que diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E aí a gente explicou o que significa isso aqui. Significa que o ser humano sem Deus está debaixo da ira de Deus. Ninguém gosta de falar sobre esse tema, né? A ira de Deus. E aí, esse texto de Paulo aqui, no capítulo 18, vai falar o seguinte: porque esses homens, eles sabem que existe um Deus, porque a natureza revela Deus. As coisas que foram criadas revelam Deus, porém, eles colocam uma pedra nessa verdade de Deus. Essa palavra, meter a verdade, significa colocar uma pedra em cima da verdade. Existe um Deus, mas eu não quero me sujeitar a Ele. Eu não quero me sujeitar ao jeito dele, que está expresso no Evangelho, para viver a minha vida. Mas eu vou viver a minha vida do meu jeito. E para eu viver em paz com a minha consciência, eu coloco uma pedra sobre essa verdade. Para que essa verdade não me incomode. E eu viva a minha vida do meu jeito. Do jeito que eu quero. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então esse Evangelho ele vai mostrar, queridos, primeiramente, essa verdade que o homem sem Deus é um homem que está debaixo da ira de Deus. E que essa ira de Deus ela é apagada em Cristo, na cruz. Porque em Cristo a ira de Deus foi depositada sobre o seu Filho, Jesus. E aí, queridos, é que está o problema. Por quê? Só será aceito na presença de Deus aqueles que reconhecem Cristo como seu único e suficiente Salvador, como seu representante legal na cruz do Calvário, e vivem por Ele, e o amam de todo o coração, e abrem mão de toda a sua religiosidade para servir somente a Cristo Jesus. Abrem mão da idolatria, abrem mão de falsas religiões para servir a Cristo Jesus durante toda a sua vida, tendo Cristo como o único caminho, a única verdade e a única vida, a única fé a ser verdadeiramente exercitada e crida. Aí surge um problema. Porque, queridos, não existe outro caminho. Foi isso que Paulo entendeu. Então, quando a gente entende o que é o Evangelho, nós vamos entender o porquê, por exemplo, os cristãos são perseguidos no mundo. Porque não tem vários caminhos que levam a Deus. Lembra desse ditado? Todo caminho leva a Deus. Não! O único caminho que leva a Deus é Cristo. E, entendendo isso, arrependimento, vida de compromisso com Ele, vida de compromisso com a igreja local, que nos ajuda na nossa caminhada com Cristo ao longo da nossa vida. E aí surgem as perseguições. Por que os evangélicos são perseguidos no Brasil e no mundo? Porque nós temos essa mensagem de que é somente através de Deus. Qual é a mensagem que está aí fora? Nós temos que ser pluralistas. Nós temos que aceitar a pluralidade de ideias religiosas que existe por aí. E aí a gente diz, não, somente através de Cristo. E aí começa a perseguição. No tempo de Paulo isso aconteceu. No tempo de Paulo. Paulo era fariseu. Era um rígido fariseu, mas ele se converteu a Cristo Jesus e começou a ser perseguido por causa da sua fé em Cristo Jesus. Para alguns, o que aconteceu com Paulo foi um tipo de vergonha. Muitas pessoas olhavam para Paulo e diziam, você foi um fraco,
do Evangelho em hipótese alguma. Aconteça o que acontecer, eu não me envergonho do Evangelho. Ainda que a sociedade me julgue, ainda que parentes zombem da minha fé, ainda que pessoas cheguem em mim e fiquem rindo ou zombando, porque eu agora me tornei cristão, mas a palavra-chave é: eu não me envergonho do Evangelho. Porque se você se envergonha do Evangelho, você não é digno de ser chamado cristão. Porque, queridos, muito mais do que uma declaração de que você é o Evangelho, que Cristo Jesus, ele nos orienta, aquele que quer vida após mim, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie a tudo quanto tem e siga-me. Abra mão de todas as demais alternativas e siga-me. Então, queridos, presta atenção. A mensagem de Jesus é uma mensagem radical. Não tem dessa. Quem não é por mim é contra mim. Então não tem meio termo. A mensagem de Cristo é radical no sentido de que eu vou para esse mundo para viver nessa vida servindo a Cristo. Enquanto eu tiver fôlego de vida aqui, eu vou servir a Cristo Jesus. Como está difícil, queridos, encontrar pessoas nos nossos dias que entendem essa mensagem e tomem o compromisso de dizer assim: a partir de agora eu vou servir a Cristo com tudo que tenho e com tudo o que sou. Eu vou abrir mão da minha velha vida e eu vou dedicar minha vida a Cristo Jesus enquanto eu viver nesse mundo. Como está difícil? As pessoas estão tão apegadas a esse mundo, estão tão apegadas às suas vidas em pecado, que elas não têm coragem de assumir um compromisso de fato de verdade com Cristo Jesus. Então ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus. Essa palavra poder aqui, queridos, é uma palavra que no grego é dínamos, que dá origem à palavra dinamite. Dinamite. Quando Paulo diz assim, que esse Evangelho é o poder de Deus, ele está dizendo: esse Evangelho é a única coisa que pode dinamitar o coração do homem pecador, explodir por dentro. Eu acho muito bonita a linguagem do Antigo Testamento, quando Deus diz: e eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne, um novo coração no peito de vocês. É isso que Paulo está afirmando aqui. É o poder de Deus. Poder de Deus para mudar de dentro para fora. Outra linguagem bíblica: vocês serão nova criação, nova criatura, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo na vida de vocês. Vai percebendo que as coisas vão interligando na Escritura Sagrada. O velho homem morre para as coisas desse mundo e um novo homem renasce segundo a imagem de Cristo Jesus. Isso significa o poder de Deus através do Evangelho de Jesus. Mas entenda, é somente através do Evangelho que essas coisas vão acontecer. Porque Paulo diz lá em 1 Coríntios: aprove Deus salvar através da loucura da pregação. Que pregação? Do Evangelho. Como que Deus salva pessoas? Através da pregação do Evangelho. Não tem outro jeito. Nós pregamos o Evangelho, pregamos a Cristo crucificado, para que os homens compreendam que eles precisam entregar as suas vidas a Cristo, reconhecendo o seu pecado, arrependendo dos seus pecados e se entreguem a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E ele vai dizer: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. Todos. Quando Paulo fala de judeus e gregos, entenda, eram os dois povos predominantes na sua época aqui em Roma. Agora, lá em
Sinais. Por quê? Porque os judeus aprenderam a vida inteira a crer em Deus pelos sinais. É o mar que se abre, é a coluna de fogo que segue os judeus lá no Antigo Testamento, segue durante a noite, é a nuvem que tampa o sol durante o dia, eles veem os milagres de Deus acontecendo o tempo todo. Então os judeus eram sedentos por sinais. Eles queriam ver sinais, eles queriam ver maravilhas. Os gregos não. O grego, a Grécia Antiga é o berço da filosofia. Aristóteles, Platão e muitos outros filósofos nasceram nesse contexto. E o que acontece é que eles eram seres pensantes, querendo entender tudo de forma racional e filosófica. E aí vem Paulo, e ele diz o seguinte: os judeus pedem sinais, os gregos, eles querem filosofia, maravilhas. Nós pregamos a Cristo crucificado. Loucura para os judeus e para os gentios, mas para nós os que cremos, poder de Deus. Poder de Deus. Aonde que está então, queridos, o poder de Deus? Prestem atenção. O poder de Deus está no Cristo crucificado, que 3 dias depois ressuscita dentre os mortos. E um dia voltará para buscar a todo aquele que crê. E para sempre viveremos na presença gloriosa de Cristo Jesus. Essa mensagem, se ela não for suficiente e não for poderosa para trazer salvação para o homem pecador, nada mais é. Nada mais é. E olha, pode chover sinais e maravilhas. Isso não significa que as pessoas se converteram a Cristo, sabia? A gente pode fazer um culto aqui, de sinais e maravilhas. Pessoas poderão pegar suas cadeiras, colocar as suas cabeças, cadeira de roda, e andando para casa. O cego pode enxergar, mudo pode voltar a falar. Deixa eu te dizer uma coisa: nada disso é suficiente para entrar no coração do ser humano e trazer salvação e liberdade. A única coisa que é suficiente para trazer salvação e liberdade é o poder do Evangelho através da mensagem de Cristo crucificado. Olha que interessante. Eu posso chegar aqui também, queridos, e começar a falar de filosofias, entendimento do mundo, e as pessoas vão olhar para mim e vão dizer assim: olha, quão sábio ele é um filósofo, é um camarada que fica falando coisas que a gente nem entende, é bonito o que ele diz. Essas pessoas irão para casa e elas irão perdidas, porque o que salva é a mensagem da cruz. É aí que reside o poder do Evangelho para todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. E ele vai dizer: isso é a justiça de Deus, se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E aí eu termino essa mensagem. Existem muitos tipos de fé, muitos. Eu poderia citar, por exemplo, a fé circunstancial. É aquela fé que brota nos momentos de dor e de desespero. Presta atenção, é a fé quando o avião está caindo. Já viu quando o avião está caindo, todo mundo passa a crer em Deus? Meu Deus, tem misericórdia. É a fé circunstancial. É a fé de quando acontece algo grave, uma doença grave, e a pessoa busca a Deus, porque algo grave aconteceu na sua vida. Fé circunstancial. Existe a fé, queridos, que é a fé institucional. A pessoa tem fé numa instituição. A pessoa coloca fé numa religião. A pessoa
desígnios, a fé idólatra, né? A fé em idolatria. Pessoas acreditam, como eu disse aqui, né? Na terça-feira, igual aconteceu lá em Goiás, a mulher cozinhou alguma coisa numa panela, no fogão, aí apareceu uma mancha que a pessoa achou que era uma imagem da Aparecida, colocou a panela no altar e teve peregrinação para visitar a panela com uma mancha de fumaça no fundo da panela, lá em Goiás. Pronto, isso é fé mística, misticismo. Mas existe um tipo de fé, que essa é a fé que é o desejo de Deus para as nossas vidas. Que a gente chama na Escritura de fé verdadeira. Ou seja, o objeto da fé precisa ser correto. Porque vocês concordam comigo? Todo mundo tem fé. Mas qual é o objeto da fé das pessoas? Olha, queridos, o objeto da nossa fé precisa estar no lugar certo. Paulo, ele diz o seguinte: prossigo para um alvo. Qual é o alvo de Paulo? Cristo. Qual deve ser o alvo da nossa fé? Cristo. Cristo. Cristo precisa ser tudo para nós, queridos. Como diz uma música de Nelson Ned, aquele atorzinho, né, que se converteu a Cristo. Jesus era um cantor brilhante. A Nelson Ned dizia: o meu primeiro pensamento ao despertar é para ti, Senhor Deus. E a oração que eu fizer ao me deitar é para ti, Senhor Jesus. Eu não lembro o resto da letra, mas a letra diz mais ou menos isso. Tudo que eu plantar e que eu colher, toda bênção que eu tiver que receber, todo o louvor da minha boca, eu vou dizer para ti, Senhor Jesus. Perceba, Cristo no centro da nossa vida. O Cristo que se revela no Evangelho. Percebe isso? Porque o Evangelho precisa nos situar, precisa nos orientar com relação a qual é o alvo da minha e da sua fé. Qual é o alvo da sua fé? Precisa ser Cristo. Viver uma vida de obediência a Cristo. Como que eu vivo uma vida de obediência a Cristo? Eu olho para o Evangelho e eu descubro qual é a vontade de Deus para a minha vida através das páginas do Evangelho. Uma vez que eu coloque a minha vida em sintonia com o Evangelho, eu estou vivendo uma vida de obediência a Cristo Jesus. Não percebo isso. Eu não preciso me envergonhar do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você já se converteu a Cristo, então você vai entender todas as implicações que estão por trás desse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de Deus. O que tem me preocupado nos nossos dias, queridos, é que existe evangélico que não compreendeu o Evangelho. Você pergunta para a pessoa: qual é o seu Evangelho? Mas você vai ver a prática de vida dessas pessoas e nada a ver com o Evangelho. Isso é que é preocupante. Certa vez alguém disse que chegaremos no tempo em que haveria evangélicos sem evangelho e cristianismo sem cruz. E acredito que nós já chegamos nesse tempo. Que a gente possa se declarar evangélico no sentido pleno da palavra, mas com esse evangelho sendo a direção da nossa vida. Direção da nossa vida. Para que, queridos, esse evangelho seja realmente esse poder de Deus. Esse poder de Deus sobre nós. Sem isso, queridos, não faremos diferença no mundo ao qual nós vivemos. No
damos graça porque esse Evangelho chegou a nós. Nós te damos graça porque temos a Bíblia na nossa língua. Nós podemos lê-la, compreendê-la. Podemos, Deus, desfrutar dessa palavra, do conhecimento que vem do alto nas nossas vidas. Desse poder maravilhoso que transformou as nossas vidas. Porém, querido Deus, se há pessoas aqui que ainda não se converteram, não se renderam aos teus pés, nessa noite, Deus, elas possam pensar seriamente sobre isso, possam se comprometer com Cristo, que é o Evangelho encarnado, que é a presença do Evangelho em nós. Elas possam se render aos teus pés, declarando o Senhor único e suficiente Salvador de suas vidas. Nós entregamos essas vidas nas suas mãos e pedimos esse milagre do Senhor.